Shalom Adonai. Nós estamos aqui neste momento para mais uma aula, mais uma reflexão, mais um diálogo acadêmico tratando sobre alguns assuntos da ordem da teologia em diálogo com outras ciências também. Nós hoje iremos falar sobre a proposta do tema ressurreição na ótica do Antigo Testamento e também podemos ver num diálogo, num apontamento, numa indicação, numa prolepse, olhando, observando o que vai tratar o Novo Testamento também. Quando nós trabalhamos dentro da proposta do Antigo Testamento, nós vamos ver que a proposta é única e ninguém vai duvidar que o próprio Antigo Testamento ele vai abordar sobre a ressurreição dos mortos. Mas não vai ser de uma forma em que ocorra um acordo sobre o que isto ou esta temática irá significar. Dentro até de uma ideia que se pode postular de que veio ou como se relaciona com as demais coisas, tá? Que as escrituras dizem sobre os mortos. Então, contudo, uma vez que o mundo judaico dos dias de Jesus, Paulo vai se remeter a esses textos como sendo os principais e as suas fontes centrais da sua teologia, da sua abordagem teológica sobre a ressurreição, para a sua crença ser construída e defendida referente à ressurreição. Então nós devemos procurar, a menos nós examinarmos alguns textos que são considerados relevantes e que vão exercer uma certa preponderância e proposta dentro da abordagem paulina sobre a ressurreição, como até uma reenfatização de algumas postulações também defendidas dentro da cultura e da abordagem do povo judeu, da cultura e abordagem israelita. Quando nós trabalhamos, principalmente, trabalhar e abordar a chave linguística para prosseguirmos, alguns textos devem ser considerados independente de como nós podemos até compreendê-los e defendê-los, devido às suas nuances, que são detalhadas, resultado da sua abordagem semântica, da sua proposta, de até uma nova interpretação sobre a vida pós-morte, como também de algumas questões relacionadas do que vai acontecer, do que se precisa ser considerado, referente à vida pós-morte, na proposta da ressurreição, que não é uma outra maneira a não ser falar sobre, na ótica do Antigo Testamento, o Sheol e sobre o que acontecerá, como está descrito no Salmo 73. Tá? Isto é relacionado, inclusive, após o evento da morte corpórea, que é proposto e pensado e postulado no Salmo 73. Então o termo vai falar e vai postular sobre alguma coisa relacionada a esse fato que irá acontecer dentro dessa proposta da ressurreição. Então a ressurreição vai significar a vida corpórea após vida pós-morte. E também vai ser pensado na vida corpórea após o estado de morte como algo que é postulado e defendido até por escritores não só inseridos dentro do cânon, tá? Como o caso de livros proféticos,
alguns escritos dos poéticos, mas também vai ter em algumas postulações da abordagem dos livros considerados deuterocanônicos apócrifos, né? E de acordo com os textos, inclusive, que vão falar e vão mencionar da ressurreição de Enoque e Elias, tá? É o que vai se acontecer também com as pessoas, ou é pensado e proposto que vai se acontecer com as pessoas que neste momento estarão mortas, mas o que já aconteceu com elas. Então essa é uma vertente, uma possibilidade também trabalhada no Antigo Testamento. Então muitas coisas que esclarecem e se compreendem a este ponto, é preciso pensar sem gerar uma confusão exegética. Os textos que nós tornamos ou consideramos centrais para essa abordagem, e dentro até do pensamento judeu posterior sobre essa questão, é Daniel capítulo 12, os versículos 2 a 3. Embora quase com certeza uma dessas passagens mais tardias, tá? Entre até as consideradas mais relevantes, existem algumas razões e conotações para começarmos a trabalhar com elas. Primeiro, elas se tornando mais claras virtualmente e todos os estudiosos concordando que ela efetivamente fala de uma ressurreição corporal, aonde vai se entender no sentido concreto algo que vai se basear dentro já de uma relevância de postulações segundo o século, lidas e defendidas no segundo século antes de Cristo, que vão implicar reciprocamente dentro de uma funcionabilidade, tá? Através de materiais anteriores a serem propostos dentro dos escritores subsequentes, como o caso dos profetas maiores, no caso Daniel 12, que está no conjunto dos profetas maiores, para com os profetas menores, que vão trabalhar também com o assunto, que vai desenvolver então uma abordagem sobre ressurreição no âmbito da apocalíptica judaica. E aí, nós voltando novamente para o que está defendendo e propondo Daniel na sua abordagem escatológica em Daniel capítulo 12, os que dormem, né, despertam, os sábios brilham. Nós vamos começar com as passagens centrais de Daniel 12, 2 a 3, aonde vai Daniel enfatizar que muitos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Então, os sábios brilharão como o resplendor do céu, e os que guiarão muita justiça como as estrelas para sempre. Nenhuma dúvida ou pouca dúvida vai persistir de que esta passagem está se referindo a uma ressurreição corpórea concreta. Essa é a primeira postulação que tem que se considerar. A metáfora para a morte dos adormecidos, como nós podemos ver, já será difundida bastante quando se pensa no dormir no pó da terra, literalmente. Então, a terra de pó ou país de pó, tá? Então, era uma forma, inclusive, bíblica, clara de se referir aos mortos, quando se utilizava principalmente a terminologia e a expressão Sheol. E era natural, por conseguinte, até para prolongar essa metáfora, utilizando o termo despertar para compreender a ressurreição corpórea. Não um tipo diferente de adormecimento, mas o seu, vamos dizer assim, término. E esta não é propriamente uma ideia acerca de outro modo, mas uma bem em relação a este mundo, a este modo.
E os que despertam são muitos, mas não aos que parecem todos, tá? Então as passagens, essa expressão, essa passagem, esse texto de Daniel, ele não vai pretender oferecer uma teoria sobre o destino final e de toda a raça humana, mas simplesmente vai afirmar que numa vida corpórea renovada, Deus irá dar vida eterna a uns e condenação a outros. Neste contexto, cabe poucas dúvidas sobre quem essas pessoas são, e elas, na verdade, então são os justos que sofreram martírio por um lado, e os seus torturadores e assassinos por outro. Então, os demais, de grande maioria dos seres humanos, incluídos inclusive os israelitas, simplesmente não foram mencionados. Então, aqui está trabalhando dentro da proposta abordada de 70 semanas de Daniel, os mártires, tá? O que morreram ali no período de tribulação e grande tribulação. Então, o versículo 3, principalmente, oferece duas símiles paralelas para descrever o estado final dos justos, ressuscitados ou possivelmente de um subconjunto deles. Eles são concebidos, inclusive, como sábios, tá? Que é o termo utilizado Hamaskelim, e aqueles que guiaram muito ou muitos à justiça, ou talvez aqueles que justificaram a muitos. E essa seria uma alusão direcionada a Isaías capítulo 53, versículo 11. Tá? Diz o verso, inclusive, 11 do capítulo 53 de Isaías: eles brilharão como o resplendor do céu e como as estrelas para sempre. Então isso vai levar alguns a sugerir que seu estado final, na verdade, vai consistir em tornar-se estrelas em algum tipo de imortalidade astral. Tal até como a interpretação tem desfrutado de bastante aceitação e tem exercido influência sobre as outras leituras de textos primitivos judaicos e cristãos. Entretanto, até nós podemos trabalhar que existem sérios problemas com essa interpretação e a questão se mostra suficientemente importante para ser justificada dentro de uma breve incursão. Então nós não podemos dizer e considerar e até começar com o presente texto que não está claro até que ponto a passagem pretende ser metafórica, e uma breve declaração proética também, ecoando uma passagem de cunho escatológica, que também vai ter um sentido de uma abordagem ética, localizada ela própria dentro de uma visão climática do futuro. Dificilmente pode se tratar também, inclusive até com uma descrição precisa ou exata. E aí é preciso se considerar que ambas as frases são símbolos e passagens que vão predizer que os justos serão como estrelas, não que se converteriam ou se converteriam em estrelas, tá? O paralelismo, como a primeira frase, brilharão como o esplendor do céu, forçaria então o significado de que os sábios se transformariam no próprio céu, o que está fora totalmente de questão. Então deve-se ter em mente duas outras fortes considerações. Primeiro, que não existe indício algum do tipo de cosmologia subjacente ou adjacente, que então até podemos relacionar aqui uma proposta desenvolvida e abordada por Platão. Cícero, em outras expressões, também vai falar da imortalidade, tá? Clássica, quando ele fala da imortalidade astral.
Segundo que a sequência do pensamento dos versículos 2 e 3, é preciso apresentar um futuro em 2 estágios, bastante distintos, inclusive, do que encontramos até nas postulações de Platão falando sobre o Timeu no sonho de Cipião, ou nos vários epitáfios onde principalmente a imortalidade astral é tratada. Então encontra-se uma expressão de cunho popular e filosófico. Em todos esses contextos, a ideia principal vai se tornar enfatizada de que a alma partia imediatamente após morte para se voltar a ocupar o seu lugar entre as estrelas. Aqui no texto de Daniel, inclusive, diferentemente dos sábios atualmente estão mortos e adormecidos e despertarão em algum momento ainda no futuro. Será então que quando brilharão como o céu e como as estrelas, a estrutura da crença, sua cosmologia contextual e a efetiva exegese vinculará Daniel 12:3 a uma linha de pensamento que começa a ser tratada não só na tradição e na apocalíptica judaica, como também é relacionada nas abordagens filosóficas de Platão, que vai fazer uma abordagem posterior, num tempo já totalmente de um outro contexto, que é o contexto já filosófico, dentro de uma Grécia antiga, em uma antítese ao contexto judaico, dentro de uma proposta canônica e profética abordada por Daniel. Mas os paralelos judaicos geralmente são aduzidos a fortalecerem e fortalece o argumento e vão defender dentro dessa passagem as questões que nós estamos trabalhando de uma ressurreição corpórea dentro do que está proposto para o justo e para o ímpio. Ainda também podemos considerar que a própria doutrina da ressurreição, tá? Ela, nesta ótica, irá contradizer esses 2 estágios. Primeiro a morte, então depois a ressurreição. Não um único passo rumo à brilhante imortalidade. Mas as únicas passagens que vão parecer sugerir o que o justo transforma em estrelas, ou que vai passar a viver no mundo como aquele do Timeu, proposto lá em Platão, os justos então estarão na luz do sol, os eleitos na luz da vida eterna, que não terá fim, será então a eternidade. E os dias da vida dos santos serão então incontáveis, dentro até de uma ótica e de uma postulação em que o capítulo todo trabalha nessa proposta de eternidade. Assim, pois, agora nós temos também que considerar que esta proposta de Daniel, ela desenvolve as símiles no versículo 3, indicando não que os justos e os sábios brilharão e irradiarão como estrelas, mas que na ressurreição eles serão líderes, governadores na nova criação de Deus, serão novas criaturas de esplendor e glória. Então, as imagens postas no contexto bíblico, que sem dúvida até é o mundo elementar no qual se deve entender, até que o autor queria dizer, vai indicar uma compreensão real, e aos gays que vai se referir, nos casos estrelas ou seres celestiais, serão os gays governadores dados por Deus, que hão de proporcionar uma luz, uma estrela, um brilho maior ainda,
dentro da composição eternidade, que serão os santos do Altíssimo, em paralelo com Daniel 7:18, 22 e 27. Então essa proposta da apocalíptica judaica, principalmente abordada dentro da ótica de Daniel, é preciso muito desenvolver o pensamento dentro da ótica da cultura judaica em relação ao pensamento também filosófico posterior, já apontando prolepticamente para a visão paulina de ressurreição, abordada com uma ótica de uma reinterpretação do que Daniel defende, do que Daniel trabalha, para então se construir a visão de ressurreição dentro da ótica paulina e neotestamentária, que seria já redimensionada a partir da visão e proposta de Cristo, aonde Paulo vai interpretar a posição e a mensagem do querigma de Cristo sobre ressurreição. Então essa é a linha de encaixe, correlação e paralelismo entre a proposta veterotestamentária e neotestamentária. Então é isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal Transitar Teológico. Obrigado a todos.